Olá, vamos falar de investimentos. Então, vamos trazer para vocês mais uma empresa, trazendo agora as informações do último dia 30 de junho de 2023, o balanço do segundo trimestre de 2023, atualizando as informações dessa empresa. Estamos falando aqui da Vitia Fertilizantes e Biológicos S.A., e a Vitia aqui já passou pelo canal aqui no ano de 2022, onde retratamos toda a história e toda a situação econômica e financeira na época. Agora estamos atualizando as informações da empresa e atendendo até a solicitação aqui dos nossos inscritos que participam e nos mandam sugestão, como é o caso do Marco Antônio, a quem eu agradeço imensamente a participação. Muito obrigado, Marco Antônio, pela sugestão, um prazer poder lhe atender. E também quem sugeriu a Vitia foi a minha amiga Ângela Moura Santos. Ângela Moura Santos, que é parceira aqui do canal, praticamente desde o começo do canal, sempre nos incentivando e mandando sugestão. Aqui também agradeço imensamente o seu carinho e o seu incentivo de sempre aí, Ângela. A Ângela, que é lá de Ribeirão Preto, a quem eu mando um grande abraço para todo mundo de Ribeirão Preto, todo mundo aí de São Paulo, o meu forte abraço e muito obrigado pela participação de vocês. Mas caso queiram outras empresas, também é fácil. Basta entrar aqui, ó. Canal Silas Negraf, manda a sua sugestão, aproveita, faça a inscrição, dá o like, venha junto conosco, construir e repartir conhecimentos. E a Vitia Fertilizantes e Biológicos S.A. tem uma história maravilhosa, uma história de empreendedorismo, uma história fantástica do seu José Plínio Romanini. Inclusive, toda essa história você pode acompanhar no vídeo que eu vou deixar no final desse vídeo aqui, vou deixar o link para você acompanhar toda a história e a análise que a gente fez lá anteriormente, retratando toda essa história. Mas só para dar um spoiler aqui para vocês, o José Plínio Romanini é filho ali de uma família humilde lá do interior de São Paulo, cujo pai trabalhava na Companhia de Ferrovia Paulista. E aí a família praticamente morava dentro de um vagão, né? Porque como tinham manutenções em diversos pontos da ferrovia, então a família tinha que se deslocar onde tinha que fazer as manutenções e aí praticamente morava dentro de um vagão. E aí o José Plínio Romanini depois foi estudar e começou toda a sua carreira como vendedor ali, como auxiliar de serviços gerais e depois como vendedor da Bang e depois daí foi se desenvolvendo até entrar como vendedor também da BioSoja e na qual acabou sendo sócio e acabou comandando essa empresa. Mas enfim, toda essa história aí você vai ver na sequência lá. E hoje vamos deixar aqui mais destinado a analisar como que está a situação econômica e financeira da Vitia. E aí trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 21, 22 e o balanço agora do segundo trimestre de 2023. E através dos números vamos entender como que está a situação da Vitia. Então, vamos aos números. Bem, aqui estamos então com as demonstrações contábeis da Vitia Fertilizantes e Biológicos S.A. E como falei para vocês, trouxe aqui toda uma base histórica de 2019 até 2022, acompanhando ano a ano tudo que vem acontecendo na empresa e fechando agora com as informações mais recentes apresentadas no dia 30 de junho de 2023. Começando lá pelo ano de 2019, dentro do balanço da Vitia, assim como em todos os demais balanços, nós vamos ter o ativo, conjunto de bens e direitos, separados em dois grupos, que é o capital giro, o ativo circulante, e o ativo não circulante, que é um capital considerado mais fixo, né? E aí principalmente é representado aqui pelo imobilizado, máquinas, equipamentos, os barracões, enfim, toda a estrutura de funcionamento da empresa. E todo esse patrimônio, ele totalizava lá em 2019 459 bilhões de reais. E desse valor aqui, então, nós temos o imobilizado, 102 milhões no capital fixo, e aí temos o capital giro, que lá em 2019 era de 339 milhões de reais, equivalente a 73,8% de tudo aquilo que a empresa possuía. Desse valor, 40 milhões de reais era dinheiro, caixa, banco, aplicação, 218 milhões contas a receber de vendas realizadas aos seus clientes e os estoques que fechavam lá em 2019 em 61 milhões de reais. Fecha o grupo aqui esses outros créditos que geralmente teremos aqui os impostos a recuperar como um valor mais significativo. Já no ano de 2020, o patrimônio total da Vitia aumenta para 620 milhões de reais e o capital giro vai para 427 milhões, fechando com 55 milhões de reais em dinheiro, em caixa, banco, aplicação, 261 milhões em contas recebíveis e os estoques com 78 milhões de reais. Chegando em 2021, aí no ano do IPO, a empresa aumenta para 845 milhões de reais. Vemos aqui já que o imobilizado,
queria sair de 102 para 165 para 200, a empresa fazendo investimentos na ampliação da sua estrutura de funcionamento. E o capital de giro totalizava agora R$ 601 milhões, com 71,2% de representatividade, fecha com R$ 93 milhões em dinheiro, R$ 341 milhões em contas a receber e R$ 142 milhões em estoques. Já no ano de 2022, a empresa fecha com 958 milhões de ativo, continua aqui os investimentos nas imobilizações e o capital de giro totaliza agora em 2022 648 milhões de reais. O volume de dinheiro em caixa praticamente estável, aqui com 89, 90 milhões de reais, 344 milhões em contas a receber e os estoques que fecham em 2022 com 179 milhões de reais. Entrando agora no primeiro semestre de 2023, a empresa apresenta um recuo, ela fecha com 850 milhões de ativo total. E esse recuo ocorre no ativo circulante, que agora cai para 505 milhões. O volume de dinheiro em caixa cai pela metade, 45 milhões de reais. Também uma diminuição no contas a receber, que fecha com 183 milhões. E os estoques que aumentaram aqui, agora fecham em 241 milhões de reais. Há que se destacar que já em 2023, a empresa também operou bastante com as chamadas vendas antecipadas ou adiantamento de clientes, a razão pela qual diminui esse contas a receber. E também essa queda de ativo circulante, a queda no tamanho da empresa, quando acompanhada de uma redução do endividamento, não é um fator que não preocupa. O problema é quando cai esse capital de giro sem que haja uma queda no endividamento da empresa. Mas isso nós vamos ver nesse grupo aqui, ó, passivo, que é o conjunto de dívidas da empresa. E essas dívidas são divididas em dívidas de curto prazo, que tem que ser pagas no próprio ano, e dívidas de longo prazo, que tem que ser pagas a partir do ano subsequente. E o fecha aqui, então, com um total de endividamento de 241 milhões de reais a dívida da VIT lá em 2019. Essa dívida ela correspondia a 52,6% de todo o patrimônio da empresa. No ano de 2020, o endividamento aumenta para 329 milhões e o peso da dívida 53,1%. Em 2021 é feito a IPO e aí aumenta o patrimônio líquido, então aumenta a participação de capital próprio e, consequentemente, ocorre uma diminuição da participação do capital de terceiros, que apesar da elevação nominal para 359 milhões, o peso da dívida cai para 42,6%. Em 2022, a dívida aumenta nominalmente para 378 milhões, porém o peso da dívida cai para 39,4%. E agora, em junho de 2023, a dívida cai para 287 milhões com 33,9%. Portanto, essa queda que nós vimos aqui de capital de giro, de redução de caixa, foi acompanhada também de uma redução do endividamento. Então, a empresa reduz o seu capital de giro para pagar dívidas e diminuir o nível de endividamento da empresa. Vamos olhar agora os resultados produzidos pela Vitia nesses exercícios abordados aqui dentro do processo de análise. Lá em 2019, a empresa faturou 431 milhões, em 2020 o faturamento aumenta para 530 milhões, em 2021 778 milhões, em 2022 851 milhões de reais e agora até junho acumula 221 milhões de faturamento. Naturalmente que se projetarmos isso aqui para 12 meses, daria um faturamento de 440 milhões, o que representaria uma queda. Porém, há que se destacar, há que se verificar que também a empresa ela apresenta uma certa sazonalidade no seu faturamento, onde o faturamento maior ocorre no segundo semestre. Mas, enfim, como esse aqui é o número registrado, então trazemos o que de fato ocorreu com a empresa durante esse período aqui. Mas mais importante do que o faturamento é essa linha de baixo. E o lucro? Quanto que a empresa gera de lucro? 58 milhões em 2019, 85 milhões em 2020, 107 milhões em 2021, 147 milhões em 2022 e nesses 6 primeiros meses do ano vem acumulando um prejuízo de 2 milhões de reais. Então, esperamos que o segundo semestre, devido à sazonalidade, o faturamento aumente significativamente e a empresa consiga fechar com lucro durante o ano de 2023. Mas, enfim, essas aqui são as informações apresentadas pela companhia até o dia 30 de junho de 2023. Olhando agora de perto a situação financeira,
nesses indicadores, trago para vocês aqui a liquidez geral, capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo. Quanto que a empresa tem de recurso em relação a tudo aquilo que ela tem de dívida no curto, médio e longo prazo. Esse índice sai com 1,44 lá em 2019, recua para 1,32 em 2020, sobe para 1,74 em 2021, 1,77 em 2022 e 1,86 agora em 2023. Para cada R$ 1 de dívida que vence no curto, médio e longo prazo, a empresa dispõe de R$ 1,86. Paga, sobra, tranquila a situação financeira da empresa quando olhamos para o futuro. E se olharmos agora só o dia a dia, o presente da empresa, aí vamos observar a liquidez corrente, que é o gráfico ao lado, que sai com 1,89, recua para 1,66 e daí depois dispara para 1,95, 2,21 e agora em junho fecha com 2,55. Para cada R$ 1 de dívida que vence no dia a dia, a empresa tem R$ 2,55. Uma situação financeira extremamente confortável, mostrando que a empresa não tem problemas financeiros nenhum, trabalha com uma boa folga financeira. O endividamento nesse quadro aqui, trago para vocês também o tamanho e o comportamento da dívida. Então vejo que ela começa lá em 2019 com 52,6%, aumenta um pouquinho em 2020 para 53,1% e aí depois começa a descer a escada, cai para 42,6%, cai para 39,5%, cai agora para 33,9%. De tudo que a empresa tem, ela deve 33,9%. Nesse outro quadro aqui trago alguns indicadores relacionados à rentabilidade. Começando ali o primeiro gráfico com margem líquida. O que é a margem líquida? Quanto que sobra líquido e limpo de tudo aquilo que a empresa gera de receita. Pagando custo, despesa operacional, resultado financeiro, impostos, sobrava em 2019 13,5% de margem. Em 2020, 16,2%. Em 2021, 13,8%, em 2022, 17,3%, e esse ano, até o dia 30 de junho, vem trabalhando com uma margem negativa de 0,9%. Rentabilidade do ativo, quanto que ela ganha em relação ao investimento feito no ativo? 12,6% em 2019, cai para 13,8%, cai para 12,7% e agora em 2022 fecha com 15,4%. O terceiro gráfico ali é o gráfico que retrata o ganho dos acionistas, a rentabilidade do patrimônio líquido. 26,7% foi a rentabilidade em 2019, 29,5% em 2020, 22,2% em 2021 e agora em 2022, 25,4%. Ao ter as ações da VIT, os acionistas tiveram ganho de 25,4%. Já também falando em acionistas, nesse quadro aqui trazemos alguns indicadores relacionados às ações da Vitia. Uma ação da empresa vale patrimonialmente R$ 3,93. Porém, para você comprar uma ação da Vitia, com base na cotação do último dia 28 de junho, quando da gravação desse vídeo, as ações eram cotadas a R$ 10,96. Então vejam que o valor de mercado é bem superior ao valor patrimonial, o que nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de 2,79, indicando que é uma ação que tem um ágio de 179%. Lucro por ação nos últimos 12 meses gera aqui um lucro de 89 centavos, uma rentabilidade da ação de 8,12%, e os dividendos, lá com base em 2022, a empresa distribuiu 36 centavos a título de dividendos. E a relação preço/lucro fecha em 12,31. Isso quer dizer que ao comprar ações da empresa, os acionistas vão levar aproximadamente 12 anos e pouco para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados. Free float, 33,64% das ações estão sendo negociadas livremente na bolsa e o tag along da Vitia é de 100%. Isso quer dizer que se a empresa for vendida, é garantido para os acionistas minoritários o mesmo tratamento que for dado para os majoritários. Aproveito aqui e trago esse gráfico mostrando aqui o comportamento da ação desde o IPO, lá em 2021, quando ela foi lançada a R$ 9,60 aproximadamente. Então, logo ocorreu o lançamento, as ações elas já dispararam. E aí chegaram lá para 12,60, foram subindo, tiveram ali algumas oscilações, chegaram batendo 14,90 no começo de 2022. E quando começa 2022, as ações despencam até a metade do ano para 9,28, sobe quando vai chegando o final do ano, batendo em R$ 15,60.
e daí quando vai chegando 2023 as ações caem. E aí passam a ter ali algumas oscilações, onde chega a bater em 12,60, cai novamente, fechando agora com 10,96 nesse último dia 28 de junho, quando é da gravação desse vídeo. Então por aqui você vê como que vem se comportando o valor das ações, quando que elas tiveram seu valor mais alto e quando que elas tiveram o seu valor mais baixo. Essa é a posição das ações da Vitia SA. Tá então, mais uma empresa analisada, Vitia Fertilizantes Biológicos SA, Vitia, que começa do nada ali, hoje vem se transformando em uma das principais empresas dentro do seu setor, tanto é que hoje já conta com mais de 8 unidades espalhadas pelo Brasil, 4 CDs, 400 de distribuição, e hoje a empresa é tocada pelos filhos do seu José Plínio Romanini, lá pelo Wilson e pelo Guilherme, que são os que comandam hoje a Vitia. E aí uma empresa que passa a ser também uma referência aqui no Brasil, já que o Brasil é um país essencialmente do agro também, e a empresa ela contribui com os seus produtos, com as suas inovações, justamente para o desenvolvimento do agro, que passa a ser um exemplo para o mundo todo, a pujança, né, do agro brasileiro. E naturalmente que é uma empresa também que tem aí o seu capital aberto, né, desde 2021, quando fez o IPO, tem as suas ações negociadas na Bolsa e passa a ser uma opção também de investimentos. E naturalmente que dentro dessa gama toda de empresas que estão listadas na Bolsa, surgem as possibilidades, né, de investirmos em qualquer uma dessas empresas. Mas para investir sempre nós temos que ter alguns cuidados, né? Analisar, conhecer o que é essa empresa, de onde ela vem, para onde ela vai, saber como que ela está econômica e financeiramente, saber se ela é uma geradora de resultados ou não, né? E tudo isso você vê através das demonstrações contábeis que são disponibilizadas pela empresa a cada trimestre, né? Então, trimestralmente ali nos balanços, elas são obrigadas a divulgar essas informações. E aí, com base nessas informações, cabe, né, a nós aqui fazermos uma análise, uma interpretação. E aí, como é que está indo a empresa? Está melhorando? Está piorando? Como que ela vem sendo o desempenho? E esse processo de análise de balanço você pode aprender de uma forma simples, rápida, objetiva, através do nosso curso que vamos realizar no dia 29 de setembro, das 19 até as 22 horas, uma sexta-feira, 3 horinhas, onde estaremos aqui ao vivo, online, presencialmente, porém à distância, ensinando vocês aí o passo a passo de como fazer todo esse processo de análise das demonstrações contábeis. E para participar, já que as vagas são limitadas, para participar é muito simples. Basta mandar uma mensagem nesse WhatsApp aqui, que eu lhe encaminho a ficha de inscrição e já garantimos a sua vaga para poder participar desse curso. E o custo de apenas R$40 para 3 horas de curso sobre análise de balanço. Então, apenas R$40. E aí será um prazer ter vocês conosco e também será um prazer poder conhecê-los pessoalmente, porém, à distância estarmos aqui juntos por 3 horinhas. Então, espero vocês no dia 29 de setembro. E aí, com base nisso, você vai poder fazer suas análises, suas interpretações e poder escolher melhor as empresas nas quais irá investir. E aí, consequentemente, poder construir o seu patrimônio com mais segurança, com mais consciência, para chegar lá na frente poder ter um patrimônio que lhe garanta uma vida mais digna, uma vida cada vez melhor, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.